Olá meninas, graça e paz, meu nome é Elise Lacerda, tô aqui para compartilhar mais uma palavra com vocês, algo que chegou no meu espírito, algo que eu já tinha compartilhado com algumas amigas e algumas amigas também compartilhou comigo e acrescentou algumas coisas. Eu quero falar um pouquinho sobre o tempo de Deus, esse tempo que muitas das vezes a gente acha que está demorando, onde nós precisamos trabalhar a ansiedade, trabalhar a espera. Eu quero falar sobre esse tempo de Deus e começar já dizendo que esse tempo nunca falha. Embora a gente tenha um pouco de pressa, embora a gente é, tenha ansiedade mesmo, mas esse tempo nunca falha. E eu quero falar para vocês hoje a respeito da história de Lázaro, uma história bem conhecida, mas como a palavra ela se renova a cada manhã, eu pude extrair algo dessa mensagem que tem sustentado muito a minha vida durante esse tempo que eu estou passando, né? E eu quero estar dividindo com vocês. Vocês sabem do contexto, Lázaro ele estava doente, e Jesus, ele amava Lázaro. Ele amava Lázaro, ele amava Maria e ele também amava Marta. Mas a Bíblia, ela é bem, me fugiu a palavra agora, com, com relação ao amor de Jesus por Lázaro, né? Ela frisa bem esse amor de Jesus com Lázaro. E você? Você tem certeza desse amor? Esse amor de Jesus por você? Esse amor que nos socorre em meio às turbulências da vida? Você tem certeza desse amor? Então, Marta tinha a certeza desse amor, né, de Jesus por Lázaro e manda chamar Jesus. Jesus, meu irmão tá doente. Jesus, faça algo, porque só você pode fazer. E eu tô aqui parafraseando esse texto onde Marta manda chamar Jesus e diz assim: Jesus, aquele que tu amas está doente. Porque Marta tinha certeza do amor de Jesus por Lázaro. E eu quero frisar aqui que, independente do que esteja acontecendo, você não pode, não deve duvidar desse amor. Amém? E Jesus, ele não foi imediatamente. Ele não foi quando o chamaram, né? E às vezes a gente está dentro de uma situação, dentro do olho do furacão, e Jesus ele permanece em silêncio. Ele não nos responde, ele não manda uma coluna de fogo, ele não manda uma nuvem, ele não fala absolutamente nada e a gente está dentro do olho do furacão. Mas sabe, queridas, quando uma notícia chega para Jesus, ele já sabe do fim antes do começo. E ele já tinha uma palavra para aquele momento, ele já sabia o que ia acontecer, mas ele precisava de um tempo. E esse tempo não é para que Jesus faça algo, esse tempo é para que o nosso caráter ele seja forjado. O que nós vamos extrair em meio a essa dor, o que nós vamos aprender em meio a essa dor. Sabe, queridas, a dor, ela nos ensina algo, ela precisa nos ensinar algo. Deus, ele não coloca esse tipo de situação na vida de ninguém. Mas ainda que Satanás ele pense que ele está ganhando, ele continua perdendo, porque em meio a essa situação, Deus ele nos ensina algo, ele faz algo acontecer, ele forja o nosso caráter, né? A palavra diz que em meio à nossa fraqueza, aí é que nós somos fortes, porque a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, ainda que você pense que está fraca, que está tudo dando errado, existe algo positivo para ser extraído dessa situação. E não foi diferente na vida de Lázaro. Ele estava lá, doente, Jesus não foi, e ele veio a falecer. E aí você pode estar numa situação que já está morta. Ela estava doente, mas em meio ao tempo, ao desgaste, ela morreu. Mas sabe de uma coisa, Jesus ele está pronto para chegar. E muitas das vezes aonde a gente acha que vai ter cura, que vai existir uma cura, Jesus na verdade quer ressuscitar. Jesus quer se ressuscitar sentimentos, Jesus quer ressuscitar situações, Jesus quer ressuscitar coisas na nossa vida que já estavam mortas, que já pareciam estar mortas. Sabe, queridas, mas a Bíblia é clara. Esse texto ele começa em João 11:3. Eu queria muito que você lesse e extraísse tudo que tem dele.
A palavra é clara quando diz que Jesus chegou lá e Lázaro já estava morto há alguns dias. Ou seja, um tempo já havia passado, o tempo natural já havia passado. E sabe, queridas, naturalmente falando, não haveria possibilidade nenhuma daquele homem ressuscitar. Às vezes você olha para a sua situação e diz: não tem como ressuscitar, não tem como acontecer isso na minha vida. Mas eu vim aqui hoje dizer para você que Deus ele é especialista em ressuscitar situações que já estão mortas há muito tempo. Se você crê e se você acreditar nessa palavra de todo o seu coração, Deus ele pode. Amém? E aí a Bíblia é clara quando diz que Jesus chegou e ele chorou. E por que ele chorou? Se ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, ele chorou porque ele se compadeceu da dor de Marta e de Maria. Sabe, querida, Deus ele se compadece da sua dor. Ele não está lá assistindo você sofrendo sem se compadecer. Mas sabe, ele tem a sua vida sob controle. A vida do Filho de Deus não sai do controle dele, das mãos dele. E ele entende que é necessário que isso aconteça. Para quê? Para que tenha um fim proveitoso. E qual é esse fim proveitoso? A ressurreição. Amém? Ele vai sim chorar com você, ele vai se compadecer da sua dor, mas ele não vai impedir que você passe por aquilo se for necessário. E aí você conhece a história, Jesus chegou e Marta disse: Jesus, se você tivesse vindo antes. Sabe, querida, Jesus ele não chega antes e nem depois. Ele chega no tempo oportuno, na hora certa, na hora exata de fazer algo grandioso acontecer na minha e na sua vida. E aí Jesus deu a ordem, tirai a pedra. Sabe, queridas, quem tira a pedra somos nós. Somos nós que tiramos essa grande pedra dessa situação. Mas o milagre é só ele que pode fazer. E aí, quando aquela pedra foi retirada, ele em alta voz gritou: Lázaro, vem para fora! A Bíblia é clara quando diz que ele gritou em alta voz. E às vezes, queridas, nós precisamos gritar para algumas situações em alta voz: Ei, vem para fora! Sabe, o que você está precisando gritar em alta voz na sua vida? O que você está precisando dar ordem e dizer: venha, ressuscite aquilo que está morto. Sabe, é isso que você está precisando fazer. E é isso que eu vim fazer nessa manhã. Te dar um sacode e dizer para você, dizer: ei, situação, venha para fora, ressuscite na minha vida, porque muitas das vezes a gente está achando que Deus ele só precisa curar, a gente só quer uma cura, quando na verdade ele quer fazer algo infinitamente maior, que é ressuscitar. E a Bíblia diz que Lázaro ele reviveu depois de longos dias de morte, depois de longos dias de dor e sofrimento de Marta e Maria, ele reviveu. Ei, ainda que você esteja vivendo longos dias de dor, de morte, sabe de uma coisa? Existe ressurreição disponível para essa situação em nome de Jesus. Amém? Pai, eu te rendo graças por esse dia. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Pai, pela Bíblia, que é o nosso manual de instruções. E nós cremos na Tua palavra, Senhor. E sabemos e entendemos que aonde há morte, o Senhor determina a vida. Aonde há morte, o Senhor determina a ressurreição. Muitas das vezes nós queremos cura, mas o Senhor quer fazer algo infinitamente maior e melhor. Nos ensina, Pai, a confiar plenamente em seu amor. Nos ensina, Pai, a confiar plenamente na sua ressurreição e que aquilo que o Senhor faz é infinitamente melhor, ainda que os nossos olhos naturais não estejam vendo. O Senhor já sabe do fim antes do começo. Em nome de Jesus eu declaro ressurreição na minha vida e na vida das minhas irmãs, naquilo que nós precisamos e necessitamos. Amém. Amém, queridas? Um forte abraço, fique com essa palavra e eu declaro ressurreição naquilo que está morto, mas que você está crendo para que haja vida, em nome de Jesus.